Bom dia, como você está? Sua família vai bem? Você está bem? Espero que sim. Estamos aqui para mais um devocional Hebron, mais uma palavra quentinha saindo do forninho para o seu coração, para te ajudar a viver, para te ajudar a fazer as suas escolhas, para aprender a conhecer a Deus, a sua vontade, as coisas que o agradam e não agradam. A gente costuma ensinar as pessoas, se você quer conhecer o caráter de Deus, uma das formas é você estudar o Velho Testamento. Porque Deus não muda, Ele é o mesmo. Né? Nós estamos sob uma nova aliança em Cristo Jesus, mas o caráter de Deus, os pensamentos de Deus, aquilo que agrada, aquilo que não agrada, você vê bem claramente no Velho Testamento através dos testemunhos, das histórias, dos mandamentos que ali estão escritos. E nessa manhã eu quero refletir sobre a questão dos pedidos que nós fazemos. Cuidado com o que você pede. Né? Sempre que nós vamos até a presença de Deus, nós temos que refletir se estamos agradecendo, se estamos reconhecendo o que Ele faz e se estamos pedindo de maneira conveniente. Né? Eu costumo refletir antes de pedir e sempre ao final dos meus pedidos eu faço como Jesus fez, mas que seja feita a tua vontade, Senhor, não a minha. Porque muitas vezes nós não sabemos como pedir, nem o que pedir, porque a nossa visão das situações da vida ela é parcial. Deus vê o todo, vê o coração e Ele conhece passado, presente e futuro. Então é melhor até se aconselhar com Ele com relação àquilo que vamos pedir. Eu quero refletir com você na história do rei Ezequias. O rei Ezequias foi um dos reis avivalistas de Israel. Um rei que levou o povo a buscar a Deus, que temia o Senhor, que promoveu grandes reformas ali em Judá, em Benjamim, na cidade de Jerusalém, nas cidades circunvizinhas. Então ele foi um rei muito celebrado e por isso se tornou muito próspero. Mas você sabe que depois de promover grandes reformas, ele teve um enfrentamento com o rei Sinaqueribe. E ali, nos dias do profeta Isaías, eles clamaram a Deus e Deus agiu de uma forma miraculosa, livrando-os do exército de Senaqueribe e levando Senaqueribe de volta, onde ele foi morto, lá nas terras dele. Bom, ele prosperou, cresceu, reinou sobre Judá por muitos anos, e chegou num certo momento da vida dele, que o profeta Isaías foi enviado até ele para dizer para ele, olha, coloca a sua casa em ordem, porque Deus vai recolher você aos seus antepassados. Ou seja, a morte estava chegando à casa de Ezequias. E ele ficou apavorado, né? Como homem, né? Se falassem para você, você vai morrer amanhã, coloca a tua casa em ordem, como você reagiria? E ele ficou apavorado. Mas ele, como já tinha uma experiência com Deus, ele se voltou para a parede e clamou, Senhor Deus, lembra o que eu fiz em teu nome? Lembra que eu celebrei o teu nome? E começou a falar das coisas que ele fez. E ele clamou a Deus que Deus lhe concedesse mais tempo de vida. E o profeta que foi até ele falar que ele ia morrer, no meio do caminho Deus falou, vai lá e fale o contrário. E o profeta foi até Ezequias e falou para ele, Deus ouviu a tua oração e ele vai acrescentar 15 anos. E aí até permitiu que Ezequias pedisse um sinal para Deus e esse sinal foi concedido. Ou seja, Deus foi muito bom com Ezequias, muito bom. No entanto, depois de ter esse pedido atendido e ter então prosperado muito e feito muitas realizações, obras, o coração dele se orgulhou. Isso não ficou sem ser tratado. Deus tratou com Ezequias e aí Ezequias se arrependeu do seu orgulho, pediu perdão e aí Deus falou
através do profeta, que ele não iria puni-lo pelo seu orgulho naquele momento, mas mais à frente o povo de Judá seria punido. Ele ficou tranquilo com aquela notícia, e se você vê toda a história, um dos motivos desse pecado de orgulho é que ele recebeu embaixadores da Babilônia que vieram ver a saúde dele, a cura dele, e aí ele pegou e abriu todos os tesouros, mostrou todas as suas conquistas, mostrou tudo o que fez, mostrou todo o reino. Nossa! E aí o profeta falou, pois é, né? Mostrou toda a tua casa e os tesouros da tua casa para alguém que pode vir te visitar no futuro. Nesse tempo que Ezequias ganhou, esses 15 anos a mais, ele gerou um filho chamado Manassés. Manassés cresceu nesse tempo de prosperidade e de manifestação do orgulho da parte do pai. Esse foi a influência que ele recebeu. Bem nesse tempo que ele pediu a mais, ele gerou Manassés. Pois bem, Manassés assumiu o reino com a morte do pai. Você encontra essas histórias, né? Em Reis e em 2 Crônicas, no capítulo 30 a 35, a história narra ali, e especificamente de Manassés no capítulo 33 de 2 Crônicas. E o que fez Manassés? Manassés virou as costas para Deus, levou o povo a buscar outros deuses, foi um rei terrível, um dos piores reis de Israel. Colocou ídolos dentro do templo, levou o povo a se prostituir, serviu um monte de deuses. Inclusive foi Manassés que chegou ao ponto de colocar seu filho, oferecer seu filho a Moloque, naquele deus de metal que eles queimavam, ficava incandescente, eles botavam a criança viva nas mãos daquele deus, e ali ela queimava, tostava, e ele chegou a fazer isso. Foi terrível. Foi terrível. E muitas vezes Deus mandou profetas para alertá-lo, mas grande era o orgulho de Manassés. Veja que interessante, né? Ele foi gerado bem num período em que o pai dele foi orgulhoso e estava seguindo aquela influência. Deve ter ouvido falar das histórias do pai dele, de ter servido a Deus, mas ele criou-se dentro de um ambiente não de limitação, mas de prosperidade, onde tudo lhe foi dado. Bem naquele tempo a mais que Ezequias pediu para Deus. Você está entendendo o que eu estou falando? Esse cuidado com o que você pede, porque às vezes o resultado disso pode ser muito mal ou muito ruim. Nessa história terrível de Manassés, obviamente Deus não ia deixar de tratar. Várias vezes chamou arrependimento e ele não se arrependeu. Aí Deus enviou um comandante do exército da Assíria que foi lá, prendeu Manassés, colocou a ferros e levou ele cativo. E lá no cativeiro ele sofreu. E lá no sofrimento ele lembrou de Deus e clamou a Deus e se arrependeu profundamente. Deus viu isso, aceitou a confissão de Manassés. E sabe o que Deus fez? Deus é maravilhoso, misericordioso. Ele trouxe Manassés de volta para Judá, para Jerusalém, colocou ele de novo no trono. Só que dessa vez as ações de Manassés foram derrubar os postes de ídolos, desfazer o que ele fez e levar o povo a buscar a Deus. Então ele teve um arrependimento genuíno. E esse nosso Deus maravilhoso, quando vê o coração arrependido, ele faz isso. Mas vejam a moral dessa história. Tem muitas, né, que a gente pode aprender aí. Discirna bem o tempo de Deus na sua vida. Discirna bem e reflita sobre
o que você pede para Deus. Porque Deus sabe o que é melhor. Às vezes a gente insiste com alguma coisa que não é boa para nós. Por isso, sempre submeta ao conselho de Deus. Sempre submeta ao conselho de Deus. É o melhor que você pode fazer. Porque, de repente, o que você está pedindo pode trazer graves consequências para você, para a sua linhagem, para a terra que você vive, porque nós estamos todos conectados. Principalmente com a nossa família, com as pessoas do nosso entorno. No caso, ele, sendo um líder, a decisão dele afetou todo mundo, todos foram atingidos por causa da decisão dele. Então, cuidado com o que você pede, meu amado. Reflita antes, peça com temor no coração e sempre fale, mas Deus, se isso não for bom, se isso não é uma coisa boa, se o que eu estou te pedindo não é a tua vontade, eu aceito a tua vontade, eu quero a tua vontade. Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então vamos aprender mais essa lição, né? Com esses homens que passaram no passado e viveram a vida que viveram. Vamos aprender com eles e refletir bem. Deus sabe o que é melhor. Que o Senhor te abençoe e te fortaleça nesse dia, em nome de Jesus Cristo.